Olá, seja bem-vindo ao canal Leitura da Bíblia 365. Vamos fazer hoje a continuação das leituras, que são consecutivas. Hoje é dia 11 de março, que é o dia 70 de 365 dias. Vamos continuar em Números, capítulo 15, versículo 17, até o capítulo 16, versículo 40. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levo e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moeram e separaram-no como oferta, como fazem os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele o ordenou para vocês e para gerações futuras. Sim, tudo que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés, desde o dia que ele ordenou para vocês e para gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode como oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor. A oferta especial e a oferta pelo pecado, toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo os estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se um único indivíduo cometer o pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote a sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contra a vontade de Deus, seja israelitas de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo, uma vez que tratou as palavras do Senhor com desprezo e desobedeceu a sua ordem de propósito. Deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que o encontraram recolhendo lenha o levaram perante Moisés, Arão e o restante da comunidade. Como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim, não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os seus mandamentos e ser santos para o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Corá, filho de Sar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirião, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os 13 instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais, a comunidade foi consagrada pelo Senhor e ele está em nosso meio.
Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e seus seguidores: Amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aqueles que ele escolher. Você, Corá e todos os seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá. Agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Então, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: Não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento e jamais lhes fiz algum mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará seu incensário. Cada um deles preparou o incensário, acendeu o fogo e colocou o incenso nele. Depois todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: Ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos das sepulturas, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e o engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuía. Desceram vivos da sepultura junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso.
O Senhor disse a Moisés: ordene a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhes também que espalhe as brasas. Pega os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam na advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com o martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Agora no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 15, versículo de 1 a 47. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: quem querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham repreendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a liberdade de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: então, o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: salve, rei dos judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olhe só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz.
Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão, que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus chamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram, ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o havia servido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto. E Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Agora vamos continuar em Salmos, capítulo 54, versículo de 1 a 7. O Salmo regente do coral, que é o Salmo de Davi sobre a ocasião em que os zifeus vieram e disseram a Saul, Davi está escondido entre nós. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com teu grande poder. Ouve minha oração, ó Deus, escuta minha súplica. Pois desconhecidos me atacam, pessoas violentas tentam me matar. Eles não se importam com Deus. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Que as tramas perversas de meus inimigos se voltem contra eles. Destrói-os como prometeste. Oferecerei a ti meu sacrifício involuntário. Louvarei teu nome, ó Senhor, porque és bom. Pois me livraste das minhas aflições e me ajudaste a vencer meus inimigos. Agora em Provérbios, capítulo 11, versículo de 5 a 6. A integridade dirige os passos do justo, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A justiça dos justos os livra, a ambição dos desleais os apanha numa armadilha. Até amanhã, no dia 71.